O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo? E como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Sentemos um instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, as palavras de Jesus para nós hoje são palavras assim que nos chamam a atenção e nos chacoalham de uma maneira assim tão intensa, se nós permitirmos, né? Eu vim trazer fogo sobre a terra. E aqui Jesus, ele se refere ao seu batismo, no sentido de que ele iria ser batizado no Espírito Santo e no fogo. Esse fogo que vem para purificar. É fogo de purificação, no sentido de queimar aquilo que realmente não está disposto, ou melhor, está nos impedindo, queimar aquilo que está nos impedindo de viver uma verdadeira vocação no segmento do Cristo. E aí São Paulo também falou na primeira leitura, então, sobre a liberdade. A liberdade de estarmos em Deus, mas de uma maneira assim, tão livre, para sermos capazes de amar mais. Essa é a proposta do segmento de Jesus. O viver na verdade da sua vida. E essa verdade, muitas vezes, ela vai incomodar. A verdade do Cristo vai, muitas vezes, fazer com que muitos se distanciem, com que muitos não queiram mais ouvir a palavra daquele que está sendo discípulo, porque a verdade ela aparece. E aí eu vou vivendo como filho da luz, como São Paulo falou, e não escravo do pecado. Aqui São Paulo ele faz uma contradição tanto quanto interessante, antes libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificamos para a santidade. Então, éramos escravos, então gerava morte. Em Deus, Deus nos dá a vida e por isso nos dá a liberdade para viver. O pecado está aí associado à morte. O dom de Deus, a vida. E vivemos bem na liberdade de Deus, com vida, quanto mais deixamos o dom dele falar em nós. O Espírito Santo falar em nós, ter uma vida no Espírito. E aqui é o maior convite para nós, para levarmos adiante essa mensagem de Jesus e esse testemunho na nossa vida concreta. É viver mesmo a palavra de Jesus na nossa carne, na nossa vida. Viver mesmo quando estamos sozinhos a palavra do Senhor. A ponto até bonito da gente ver, né? Quando
por exemplo, um trabalhador trabalha com honestidade sem ninguém precisar ficar olhando. Uma mãe que educa o filho e reza pelo filho sem ninguém precisar saber. São gestos que nós vamos colocando em nossa vida para estarmos sempre em Deus. E não, e aqui a gente tem que ter esse cuidado de não buscarmos sempre fazer aquela utilização das máscaras em nossa vida no sentido de viver a nossa fé. É viver concretamente aquilo que o Senhor nos provoca. E nós vamos deixar então esse Espírito Santo queimar em nosso coração tantas coisas, o comodismo, a soberba, a não vontade de dar Deus aos outros, a não vontade de me aproximar dos outros, a não vontade de perdoar as pessoas. É o Espírito Santo que vai fazendo tudo isso em nós, mas sempre no sentido da conversão, sempre no sentido de permitirmos que a nossa vida aparente sempre aquilo de bom, não aquilo que é ruim. Então, aqui tem a diferença que São Paulo colocou da escravidão, do pecado e servos de Deus. Escravo é aquele que vive uma certa liberdade, mas não consegue até mesmo dar-se inteiro numa situação em que ele pode viver. O servo já é diferente. O servo, a palavra própria servo, ela significa entrega total para amar mais. Entrega livre para servir com maior gratuidade. E foi da maneira como Jesus viveu o tempo todo. Até mesmo tem um adolescente que está fazendo catequese agora aqui. Antes de entrar ali para fazer a catequese, ele veio me perguntar, uma pergunta do nada, assim, ele chegou e perguntou: Padre, como a gente faz para deixar tudo e seguir Jesus Cristo? Uma pergunta do nada, ele chegou ali agora, na sacristia, fez essa pergunta. E é importante nós refletirmos sobre isso, né? O que realmente está me impedindo de viver totalmente esse amor a Cristo, como o Cristo? O que me impede muitas vezes é aquilo que oculta a verdade do Cristo na minha vida. Então tenhamos esse grande empenho a partir dessas leituras, de viver não fazendo o que nós queremos, mas viver na liberdade a partir do amor a Cristo. Que é totalmente diferente. É uma liberdade que nos regenera, que nos deixa bem, onde eu vou estar com todos, em qualquer lugar que eu me sentar, em qualquer lugar que eu for trabalhar, em qualquer ambiente que eu estiver, aquela pessoa não vai me incomodar, porque eu permiti que o amor comandasse a minha vida.